Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de uma obra que, olha, marcou época. A Cosmologia da Alegria, do Alan Watts. Oi, sim, um livro fascinante. A gente reuniu aqui várias perspectivas, várias análises, e a nossa ideia é tentar extrair o coração do pensamento desse autor tão singular. Com certeza. O Watts, né, que viveu ali entre 1915 e 1973, ele foi muito mais que só um escritor. Muito mais. Ele foi um intérprete fundamental, acho, das filosofias asiáticas para o público ocidental e tinha uma formação interessante, né? Mestrado, doutorado em teologia. Exato. E ele usou isso para criar uma ponte muito única, né? Entre o misticismo oriental, o pensamento cristão e até a psicologia moderna. E é bem dessa mistura que nasce a cosmologia da alegria. E o título já dá pistas, né? Muitas. A cosmologia que ele fala não é a física do estudo do universo, sabe? Entendi. É mais uma teoria da realidade como experiência vivida mesmo. Uma forma de sentir, de perceber o cosmos. E a alegria não é a felicidade comum do dia a dia. Não, exatamente. É um estado mais fundamental, quase uma qualidade do ser, que surge quando a gente percebe a unidade por trás de tudo. Lembra um pouco ideias antigas, né? O Demócrito, o filósofo que ri, ou a Hilaritas do Spinoza, aquela alegria que vem da compreensão. Certo. Para o Watts, essa alegria é uma aceitação assim radical do universo como um jogo, uma dança cósmica exuberante, sabe? Sem um propósito fora dela mesma. Ela é o próprio sentido. E ele deixa isso claro logo de cara, né? Que a busca é por compreensão, não por, sei lá, chutes ou só sensações passageiras. Exatamente. Ok, então vamos começar a desembalar isso. A grande provocação do livro, me parece, é desafiar a nossa consciência normal, né? Aquela do dia a dia. Para outros estados de consciência. Algo que William James já falava, né? Que existiam outros tipos de consciência ao nosso redor. Separados por finíssimas telas, como dizia James. O livro é de 1962, um momento chave. Pré-contracultura, quase. Exato. Ele não é um produto da contracultura dos anos 60, mas ele ajudou a fundar ela, de certa forma. Deu uma base filosófica, intelectual, para experiências que logo depois iam se massificar. Interessante a comparação com As Portas da Percepção do Huxley, que saiu um pouco antes. Os dois falam de mescalina, mas o jeito do Watts parece que ressoou diferente para muita gente. Por que você acha? É um bom ponto. Muitos sentem que o Huxley abriu a porta, mas o Watts atravessou com mais profundidade filosófica e poética, talvez. O relato dele é visto como mais integrado com as tradições orientais, que era um grande foco do Watts, né? E tem também os prefácios do Timothy Leary e do Richard Alpert, o Ramdas. Figuras importantes na época em Harvard. Sim. Isso colocou o livro numa vanguarda intelectual que via a exploração da consciência como a próxima fronteira e os psicodélicos como instrumentos para isso. Então o Watts usou o prestígio que ele já tinha com livros tipo O Espírito do Zen para dar um outro status para a experiência psicodélica. Exato. Ele tentou tirar ela só do campo da curiosidade ou do medo da psicose tóxica, que era uma preocupação real, Com certeza. e elevar para uma busca espiritual séria. Ele defendia o que chamou de quinta liberdade. O que seria? A liberdade de transcender a mente condicionada pela cultura, pela linguagem. Entendi. Ele achava que a nossa percepção normal é muito filtrada, né? Por convenções. Exatamente. E que essas ferramentas, os psicodélicos, poderiam ajudar a suspender esses filtros, permitir uma visão mais direta da realidade. E apesar dessa profundidade toda, o livro em si é curto, né? Conciso. É verdade. A estrutura é bem clara. Tem o prefácio, um prólogo filosófico denso, aí o corpo narrando a experiência, que ele diz que é uma mistura de várias ocasiões, e um epílogo para refletir. E o estilo é curioso. Uma mistura de ensaio, poesia em prosa, quase um diário filosófico. Ele mesmo admitia que a linguagem comum não dava conta, né? Sem dúvida. A poética da percepção é chave aqui. A linguagem não serve só para descrever, mas para evocar a experiência. Como assim? Por exemplo, o tempo. Não é mais o tic-tac do relógio.
Vira o que ele chama de presente dançante, um padrão que se desdobra e é seu próprio fim. A semente é tanto o objetivo quanto a flor, ele diz. Uau! Os sentidos se misturam, tipo sinestesia. Ele descreve o estrondo e a forma-cor das colinas, se tornando um mesmo gesto. Incrível. A própria estrutura do livro tenta espelhar a jornada. A preparação no prólogo, desconstruindo o dualismo, a imersão na experiência no corpo do texto, com essa linguagem que tenta parar a mente verbal tirânica, e a integração no epílogo. A poesia não é enfeite, é funcional. É uma necessidade para falar do indizível, né? Do que a linguagem normal, que separa e classifica, não alcança. Exato. Falando em separar e classificar, isso leva a gente para o alvo principal do Watts, né? A nossa ideia de eu. Ele fala em desconstruir o ego encapsulado na pele. O que é isso exatamente? Essa talvez seja a ideia mais central e desafiadora. Esse ego encapsulado na pele é a sensação comum que a gente tem, quase automática, de ser um eu separado. Uma consciência isolada dentro do corpo, diferente do resto do universo. Sim, o padrão, né? É. E o Watts argumenta que isso é uma ilusão. Poderosa, claro, uma convenção social, linguística, mas não a realidade fundamental. Ele descreve o ego não como uma coisa fixa, mas como um processo, um hábito mental, um tremor da consciência que é o mesmo que a ansiedade. Espera aí. A raiz da ansiedade, nossa sensação básica de ser um eu separado, causa sofrimento? É o que ele sugere. Para Watts, essa ilusão de separação vem direto do dualismo ocidental. Mente-corpo, sujeito-objeto, eu-outro, humano-natureza. Ele é direto. A maior de todas as superstições é a separação da mente do corpo. Forte. Essa divisão nos coloca em conflito, nos aliena do universo do qual a gente é parte. E a experiência psicodélica, como ele descreve, funciona como um solvente para essa estrutura dualista. Dissolve as fronteiras. Exato. As fronteiras percebidas do ego se dissolvem. A distinção entre quem observa e o que é observado entra em colapso. Ele descreve um estado onde não está mais olhando para o mundo, mas conhecendo por um processo contínuo de transformá-lo em mim mesmo. A dualidade que a gente vê normalmente revela sobre essa luz uma unidade por trás. O mundo é sentido ao mesmo tempo dentro da minha cabeça e fora dela. Mas isso não é aniquilar a pessoa, a individualidade, né? Pelo que eu entendi. É mais uma recontextualização. Perfeito. Não é apagar a pessoa, é entender ela de um jeito diferente. Watts sugere algo tipo uma ecologia da consciência. O eu não é isolado, é um padrão de relacionamento inseparável do fluxo todo. A ideia de ser um conhecedor fixo que olha para o conhecido externo é algo que a gente aprende, então. Sim, e na experiência que ele descreve, isso some. Em vez de conhecedores e conhecidos, existem simplesmente conhecimentos. Em vez de fazedores e feitos, simplesmente fazeres. O eu vira um verbo não substantivo. Isso me lembra um pouco, sei lá, física moderna com a ideia de campo. E também as filosofias orientais, né? Tudo interligado. Sem dúvida. Dissolver o ego nessa visão não leva para o vazio, para o nada. Leva para a percepção de que o eu real é o próprio universo se experimentando através daquele ponto de vista. Aquela frase famosa dele. Quando você olha para fora de seus olhos, você está olhando para você. Esse é o verdadeiro você. É uma inversão total da perspectiva normal. Ok. Se essa é a experiência, como ele encaixa os psicodélicos nisso? Ele não só defende o uso místico, mas redefine o papel deles, né? Sim, ele faz uma jogada conceitual muito inteligente. Ele evita chamar só de drogas ou até de sacramentos, prefere chaves bioquímicas ou, a melhor analogia, instrumentos de percepção. O microscópio. Exatamente. Ele compara usar um psicodélico com usar um microscópio ou telescópio. Qual a diferença, ele pergunta, entre aguçar a visão com um instrumento externo, de vidro e metal, e aguçar com um instrumento interno, bioquímico? Essa analogia do microscópio é genial para lidar com a crítica de que seria um atalho, né? Ou uma experiência artificial, diferente da iluminação de verdade da meditação, por exemplo. Exato. Ninguém acusa um biólogo de trapacear por usar um microscópio para ver uma célula.
Do mesmo jeito, Watts argumenta, o buscador espiritual não estaria trapaceando ao usar um psicodélico. Estaria só usando uma ferramenta para ver mais claro a matéria-prima da sabedoria, a natureza da consciência. Valida a experiência como percepção auxiliada, não artificial. Isso, legítima. Mas será que não tem uma diferença qualitativa aí? A meditação é gradual, construída. O psicodélico é mais abrupto, né? Como ele veria isso? É uma questão válida. Watts não negaria a diferença no método, mas diria que ambos podem levar à mesma percepção da não-dualidade. Ele viu os psicodélicos como catalisadores, dão um vislumbre rápido e intenso de estados que as práticas contemplativas buscam cultivar mais devagar, com mais estabilidade. Entendi. Leary e Alpert, foram pioneiros em falar da importância do set and setting, a mentalidade e o ambiente. Fundamental, né? Hoje em dia se fala muito disso. Muito. Eles perceberam que não existe só a reação à droga, é sempre a interação ambiente mais droga. O que a química faz é destravar um potencial que já está ali, no córtex humano. E isso ajudou a defender o uso místico, né? Contra o preconceito ocidental de que a mente não pode ser influenciada validamente por algo físico. Exatamente. Leary e Alpert descreveram aqueles experimentos em Harvard, onde o mesmo composto podia levar ao êxtase num lugar acolhedor ou ao pânico num laboratório frio. Provou na prática a importância do contexto que o Watts já defendia. Certo. Então, se essa é a ferramenta, o que ela revela? Qual é, afinal, a cosmologia da alegria que surge dessa percepção diferente? Revela uma visão do universo como fundamentalmente lúdico. Watts usa muito a metáfora do jogo de esconde-esconde cósmico. Esconde-esconde? Como assim? A ideia é que uma consciência infinita, talvez entediada de saber tudo, finge se quebrar em zilhões de seres finitos, separados. Para quê? Para estar a emoção da busca, do esquecimento temporário e depois o êxtase de se redescobrir como unidade. É uma ideia bonita essa do jogo cósmico. Mas não corre o risco de parecer um pouco, sei lá, que minimiza o sofrimento real? Falar que a dor é parte de um jogo pode soar meio insensível para quem está sofrendo de verdade? É o ponto mais delicado, com certeza, e potencialmente controverso. Watts não nega a intensidade do sofrimento de forma alguma. A alegria da cosmologia dele não é a ausência de dor, é uma aceitação radical de toda a experiência humana, incluindo o sofrimento, como parte necessária desse drama cósmico. Entendi. Não é gostar da dor, mas entender o lugar dela. Isso. Ele até propõe um experimento mental. Qual seria a interpretação mais deliciosa de todos esses problemas, como sofrimento e morte? A resposta dele é o jogo, onde dor e sofrimento são simplesmente formas extremas de jogo. É como a sombra que define a luz, ou a tensão que faz a resolução ser boa, sabe? A alegria nesse sentido transcende prazer e dor. É a paz que vem de entender a conexão de tudo. E como isso aparece na percepção, na experiência que ele descreve? Muda tudo. O tempo linear vira o tempo do ritmo biológico, o presente dançante, completo em si. A percepção sensorial também muda. Em vez de objetos separados, a realidade vira uma trama tecida, uma dança de gestos ligados. As fronteiras somem. Sim, interno e externo se dissolvem. Cérebro e mundo parecem interpenetrar-se inseparavelmente. Até a luz muda. Não é só algo que ilumina objetos, mas uma relação criada junto. A trindade inseparável de sol, objeto e olho. Basicamente, a consciência normal do ego separado no tempo linear dá lugar a uma consciência não dual, onde o eu é relacional, o tempo é presente e as oposições são vistas como polos da mesma coisa. Exatamente. E como isso tudo amarra com as filosofias orientais que ele estudou tanto? Ele usa a experiência psicodélica como uma ilustração viva, sabe? Experiencial mesmo, de conceitos do Zen e do taoísmo. Ele diz que a transformação nessas tradições é tipo uma correção da percepção defeituosa, um desaprender de hábitos mentais, e que os psicodélicos podem catalisar isso.
Ele chama Zen e taoísmo de materialismo espiritual. Parece um paradoxo, né? O que ele quer dizer com isso? Não é materialismo no sentido de negar o espírito. É no sentido de que essas tradições não negam o mundo físico para buscar um além. Pelo contrário, elas veem o mundo material, o aqui e agora, como uma expressão mais direta da realidade última. Aquela resposta zen famosa. O cipreste no pátio. Exato. A experiência psicodélica, para o Watts, confirma isso. Revela o sagrado no comum, o infinito no finito, a maravilha no mundano. Faz sentido. E as descrições dele da experiência batem muito com conceitos orientais. A realidade como fluxo, dança, lembra muito o Tao. A atitude para navegar nisso, se entregar ao fluxo. Não tentar controlar é o Wu Wei, a ação sem esforço do taoísmo. Tentar controlar com o ego só gera ansiedade. Então o Watts usa a experiência para validar esses insights para o Ocidente. O Satori do Zen, a união com o Tao, não seriam estados místicos distantes, mas modos de percepção acessíveis quando a mente verbal tirânica se acalma. A dissolução do ego seria o anatma budista. Sim, o presente dançante, a atenção plena Zen, a aceitação do fluxo, seguir o Tao. O livro quase demonstra, olha, esses conceitos antigos não são só ideias, são descrições de um estado de ser real. Olhando para trás, qual foi o impacto duradouro de A Cosmologia da Alegria? Foi enorme, em várias frentes. Ajudou a moldar a linguagem, a filosofia da cultura psicodélica que estava nascendo, contribuiu para redefinir a espiritualidade no Ocidente, mais para a experiência direta, menos para dogma. Deu um vocabulário para a contracultura, né? Além do protesto. Exato, o vocabulário mais sofisticado para articular as buscas deles. E essa influência continua hoje, né? Nessa renascença psicodélica da pesquisa científica terapêutica. Com certeza, a ênfase que o Watts deu na intenção, no setting, na integração depois da experiência, são pilares da terapia psicodélica moderna. As pesquisas com psilocibina para depressão, ansiedade, acabam validando o que ele disse lá atrás. Sim, validando experimentalmente o que ele articulou de forma intuitiva e filosófica há mais de 60 anos. Claro, ele recebeu críticas na época de acadêmicos achando que ele simplificava demais algumas tradições orientais. Normal, né? Sim, mas não dá para negar que o livro é um documento humano fundamental, um marco histórico na exploração da consciência. Talvez o legado mais profundo tenha sido o ajudar a tirar a experiência mística, os estados alterados, só do campo da doença mental aqui no Ocidente. Exatamente. Ele, seguindo William James, bateu muito na tecla contra patologizar automaticamente essas experiências. Onde a psiquiatria via só psicose, Watts dizia, não, isso pode ser um vislumbre de outros tipos de mentalidade válidos e talvez valiosos. Essa despatologização foi chave, então. Abriu caminho para a psicologia transpessoal e para a pesquisa terapêutica de hoje. Fundamental. Então, para a gente fechar nossa análise, A Cosmologia da Alegria é bem mais que um livro sobre drogas. É um manifesto filosófico, poético, provocador. Usa a experiência psicodélica como um estudo de caso para criticar nossa percepção normal e propor outra visão, não dual, integrada e, surpreendentemente, alegre. É um convite bem ousado para explorar o que o William James chamou de formas potenciais de consciência inteiramente diferentes. Um chamado para a gente buscar aquela quinta liberdade do Watts. A liberdade de questionar, talvez transcender, os limites da nossa mente condicionada pela cultura. Exato. E a alegria do título, no fim das contas, não é um otimismo bobo. É aquela sensação profunda de pertencimento, de aceitação, que pode ver quando a gente reconhece que não está separado desse universo imenso e misterioso. A gente é, a cada instante, a expressão viva dele, a dança dele. Fica então a reflexão final para quem nos ouve. Se essa sensação de separação que nos define é, como o Watts sugere, uma convenção aprendida, um jogo social e linguístico, que outras convenções podem estar moldando nossa realidade sem a gente nem perceber. E, mais provocador ainda, como seria encarar os desafios da vida, a dor, a perda, incerteza, não como falhas cósmicas, mas como partes, talvez essenciais desse grande jogo, dessa dança da existência.
Será que essa mudança radical de perspectiva poderia alterar nossa experiência de estar vivo?